Olá, bem-vindos a mais uma correção do nosso simulado para certificação AI 900 e já estamos na aula 15, na parte 15 do nosso nivelamento. Gente, ficou muito fácil. Aqui a gente já começa aqui já aí com os dois pés no peito dessa certificação, hein? Tá ficando muito fácil. Vem com a gente, segue os vídeos em sequência, que tudo que a gente vai falar aqui muito rápido tá mastigadinho lá nos outros vídeos iniciais, nos formulários de simulado, nas explicações de feedback, perfeito? Então bora lá. Primeira pergunta, presta atenção. Coloca esse celular no silencioso e nada de ficar mexendo no LinkedIn enquanto faz simulado, tá? Vamos corrigir aqui. Você recebeu uma tarefa para extrair termos-chave. Deixa eu pegar minha canetinha. Peraí, antes disso, deixa eu checar se tá gravando. Tá gravando. E vamos lá. Você recebeu uma tarefa para extrair termos-chave. Você pode encontrar isso aqui como termos, mas na certificação também você pode encontrar como frases-chave, tá? Então, são sinônimos. Frases-chave de relatórios de sinistro de seguro, que são armazenados como texto e gerar resumos. Que tipo de carga de trabalho de IA você deve usar? Aqui, termos-chave de relatório, que é texto. E aí eu vou armazenar como texto e gerar resumo, é processamento de linguagem natural, tá? Não pode ser detecção de anomalia, né, pessoal? Porque aqui tem que ser dados que persistem ao longo do tempo, que você está acompanhando e você está vendo uma sequência temporal, uma série temporal. Aqui, IA conversacional não é porque não tem que. IA conversacional, como nós já aprendemos, tem que envolver bot e base de conhecimento, tá? E não pode ser visão computacional porque não está lidando com imagem, perfeito? Próxima, um historiador pode usar o que para digitalizar artigos de jornal que estão em papel? Artigos de jornal, preciso digitalizá-los. Então, eu vou pegar o que está no papel, bater uma foto, digitalizo aquilo, passo para um texto e armazeno. Qual é a solução que eu devo usar? Reconhecimento óptico de caracteres, porque não pode ser reconhecimento facial. Não é uma classificação de imagem, tá? Porque eu não estou aí treinando o meu modelo para identificar artigos de jornal. Eu quero é digitalizar esses artigos de jornal que estão lá em papel e passar ele para o digital. Não pode ser detecção de objeto, porque eu não quero a localização de nenhum objeto, tá? O único que faz digitalização de texto de um ambiente físico para o digital, ou ele já está no digital e você quer extrair esse texto, ou é uma imagem com texto manuscrito, feito à mão, e você quer passar ele para texto, é o OCR. Perfeito? Próximo, você precisa fornecer conteúdo para um chatbot empresarial que ajude a responder às dúvidas simples dos usuários. Então, a minha tarefa é fornecer conteúdo, tá? Valide e confirme se a solução abaixo
pode ser usada para criar esse texto de perguntas e respostas usando o Q&A Maker. Então, a pergunta aqui é: eu posso fazer isso no Q&A Maker para criar texto de perguntas e respostas? Vamos validar? Vamos validar e confirmar se a solução abaixo pode ser usada? No Q&A Maker, eu posso gerar as perguntas e respostas de uma página da web existente? Sim, pode sim. Inclusive, eu posso fazer de PDF, de doc, TXT, de consultas no SQL Server, de página da web, perfeito? E manualmente eu posso inserir as perguntas e respostas, né? E posso também já inserir elas como chave valor, tá? Próxima. Você está planejando usar um conjunto de imagens para treinar um modelo de detecção de objeto e depois publicar o modelo como um serviço preditivo. Então, aqui tem o serviço preditivo e tem também esse serviço de detecção de objeto, tá? São duas coisinhas diferentes, são dois serviços distintos, tá? Pretende utilizar um único recurso do Azure, com a mesma chave e ponto final, que é o endpoint, para treinamento e previsão. Que tipo de recurso do Azure você deve criar? Eu devo criar serviços cognitivos. Então, lá no meu grupo de recursos, eu crio um recurso serviços cognitivos. Eu não vou criar um recurso lá de visão personalizada. Perfeito? Porque essa não está no escopo. A detecção de objeto aqui, independente se ela é customizada ou computacional, ela também vai precisar desse serviço preditivo, que é um outro serviço. Então, tem que ir para os serviços cognitivos, que é um combo, tá? Você está usando mais de um serviço cognitivo, tá? Então, para usar a mesma chave endpoint, você precisa juntar todos aqui, ó. Visão computacional também, independente de ser uma detecção de objeto lá na visão computacional, você tem o serviço preditivo. Então, para você usar a mesma chave endpoint para treinamento e previsão, você precisa criar um tipo de recurso, serviço cognitivo, tá? Selecione os cenários corretos, onde você fará extração de frase-chave. Vamos ver? Você faz extração de frase-chave traduzindo um conjunto de documentos do inglês para o alemão? Você faz extração de frase-chave quando você quer identificar quais informações, quais documentos fornecem informações sobre os mesmos tópicos? Sim. Você vai identificar ali quais documentos ele vai extrair para você e vai ficar evidente quais são os documentos que fornecem informações sobre os mesmos tópicos, tá? Você faz extração de frase-chave gerando legenda para um vídeo com base na trilha de áudio? Não. Isso aqui é reconhecimento de fala. Você faz extração de frase-chave quando você quer identificar se as avaliações de um restaurante são positivas ou negativas? Não. Então, somente dentro desses cenários aqui é quando eu quero identificar quais documentos fornecem informações sobre os mesmos tópicos, porque ele consegue te retornar esta informação desta forma. Perfeito?
Próximo. Sua empresa fabrica widgets. Você tem 1000 fotos digitais dos widgets e precisa identificar a localização dos widgets nas fotos. O que você deve usar? Olha as palavrinhas-chave. Você tem. Então, se você tem essas 1000 fotos digitais, você não vai usar um modelo pré-treinado. E você quer identificar a localização. Qual é o único serviço na visão computacional do Azure que trabalha com localização, que te retorna localização? São os do tipo detecção na visão computacional. Ou é detecção de face, ou é detecção de objeto, tá? Então aqui a gente já sabe, como é o widget, é um objeto. Então eu vou usar o objeto. Porém, como é você que tem as 1000 fotos, você vai customizar esse modelo. E customizado vai ter que ser na visão personalizada. Análise de imagem não pode ser, tá bom? E nem é computacional. Classificação também não pode ser, porque ele quer a localização, tá? Apesar de estar aqui visão personalizada, que tá certo. Análise espacial também não pode ser e também não é na visão computacional. Você recebeu uma tarefa para extrair termos-chave de relatório de sinistro de seguro, que são armazenados como texto e gerar resumo. Olha lá, a tarefa é extrair termos-chave de relatório. Então, é texto. Que tipo de carga de trabalho de IA você deve usar? Extração de frase-chave é processamento de linguagem natural. Perfeito? Acho que essa daí já foi repetidinha. Próximo, o designer do Azure Machine Learning fornece uma tela visual de arrastar e soltar para criar, testar e implantar modelos de machine learning. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Por quê? Lá na tela do Azure Machine Learning vai ter aqui, ó, um monte de módulozinhos, o seu conjunto de dados, aí vai ter outro módulo aqui, aí vai ter outro aqui, aí vai ter outro aqui. E aqui é a sua tela de pipeline. Aí você vai pegar esse aqui, que é seu conjunto de dados, e vai arrastar e soltar aqui o seu conjunto de dados para criar, para começar a criar. Depois, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar esse aqui, ó. Vai ser o meu pré-processamento. O que eu vou começar a fazer? Eu preciso de uma engenharia de recurso, por exemplo. E aí ele vai fazer para mim. Inclusive, eu posso aqui juntar e unir, tá? Unir outro conjunto de dados aqui, ó. Porque eu quero a tabela do RH mais a tabela de vendas, por exemplo, tá? Aí eu vou fazer aqui nos dois, tá? Engenharia de recurso, vou selecionar recurso, que eu vou trazer para cá, eu vou arrastar e soltar aqui. Esse aqui vai ser a seleção. Então, eu estou criando. Depois que eu já fiz isso aqui, eu vou normalizar os dados. E no meu não tem nenhum dado faltante, tá? Então, vou colocar aqui normalizar. E não tem nenhum dado faltante, então vou pegar esse módulo que tá aqui, ó, que já é dividir dados. E aí, eu dividi os dados,
dividir os dados, ele já vai... Desculpa a letra, viu, pessoal? Que eu tô escrevendo aqui em cima do mouse. E aí, ele próprio vai criar esse módulozinho, ele gera 2 outros módulos. Quais são que eu já falei com vocês? Quais são os 2 outros módulos que o módulo dividir dados cria? Ele cria o módulo Train Model, que é o modelo de treinamento. E qual é o outro? Fala aí pra mim. Tchururu. O modelo de avaliação, que é o Score Model. Então, na hora que ele divide seus dados, ele traz os dados e faz a ingestão dos dados de treinamento para cá. E a parcela que você decidiu para avaliação vem para cá, ó. Seu modelo não vê esse pedaço que está aqui dentro. Perfeito? E os dados vêm todos, tá? Por exemplo, se você está fazendo uma regressão ou uma classificação, que os seus recursos e o seu rótulo é conhecido, vem recursos e rótulos para cá, tá? E do outro lado, recursos e rótulo para o modelo de avaliação, tá? Mas tecnicamente, o seu modelo, na hora que for rodar o modelo, depois do treinamento, for rodar na base de dados de teste, de avaliação, tecnicamente ele não vê o seu rótulo, tá? Ele vai criar uma outra coluna chamada previstos, e aí depois é que ele só usa a sua coluna de rótulo para aplicar a métrica de avaliação. Que aí ele usa a sua coluna de rótulo, que é os dados reais, para analisar o quão bem o seu modelo performou ao fazer as previsões registradas lá na coluna de previstos, tá bom? Depois ele vem, você pega aqui, coloca aqui o módulo do algoritmo. Então, se a gente está fazendo aqui uma regressão, você pega aqui um algoritmo de regressão, tá? E aí, você treina esse modelo, vê, testa, escolhe o modelo que teve a melhor performance, faz várias versões, cadastra o seu modelo para poder ir acompanhando as versões do seu modelo e implanta esse modelo, tá bom? Sabendo que você está usando aqui a computação do Azure Machine Learning para fazer o treinamento, mas na hora da implantação, principalmente se for uma solução de IA que ela é dada em tempo real, você vai implantar ela através do AKS, que é o serviço de Kubernetes, tá? Então, explicadinho aqui. Próximo, você tem um conjunto de dados de clientes e precisa prever a faixa de renda de um determinado cliente. Então, se eu estou prevendo a faixa, o intervalo, faixa, é a mesma coisa que intervalo, tá? Período. Uma faixa. Um intervalo. Muito bom. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. A faixa de renda, o range, tá? Quais são os 2 campos que você deve usar como recurso? Nome? De jeito nenhum. Isso aqui não é irrelevante para mim. O nome da pessoa é irrelevante para um modelo, tá? De regressão. Faixa salarial
Também não, porque ela já é meu rótulo, tá? Não posso colocar como recurso o que já é rótulo. Presta atenção, hein? Sai do Instagram. Nível de educação? Sim, nível de educação. Eu posso normalizar esse dado, transformá-lo em valor numérico, porque aqui ele está em valor categórico, e colocar na minha função de regressão, para fazer esse cálculo, tá? Idade também eu posso usar como recurso, porque ele é um valor numérico contínuo. E o que for valores categóricos, eu posso normalizar esse dado, transformando ele em numérico, para poder ser aplicado lá no algoritmo de regressão, tá? Você precisa implantar uma solução pré-construída que identifique marcas conhecidas em fotografias. Então, aqui é visão computacional. Por quê? Porque ele quer uma solução já pré-construída, então não vai ser personalizada, que identifique marcas conhecidas, tá? Então, vai ser visão computacional, tá? O reconhecimento de formulário só reconhece recibo, fatura, cartões, outros documentos e não reconhece marca, tá? Quem vai reconhecer marca em fotografias conhecidas vai ser o OCR, perfeito? Ou dentro da visão computacional, para que você e aí você pode usar também o reconhecedor de entidade, porque uma vez que você já extraiu os textos ali com o OCR, por exemplo, você faz o treinamento. Opa, deixa eu voltar aqui. Deu um delay aqui no meu vídeo. Você pode fazer a extração com o reconhecedor de entidade apenas para as marcas conhecidas de tudo que você tem ali dentro dessa fotografia e que foi extraído como texto. Você tira dali apenas o que você quer, que é as marcas conhecidas, perfeito? Para avaliar um modelo de classificação, qual métrica você deve usar? Todas que tem, o que a gente já falou, que é regressão. Eu dei aí um esqueminha para vocês, uma tabelinha, porque eu quero ir para o céu, então eu já deixei vocês com uma tabelinha. E o que eu disse? Todas as métricas que tiverem a palavrinha raiz, coeficiente, porque ela dá o contexto de cálculo, tá? Coeficiente. E a palavrinha erro são métricas de regressão. Perfeito? Então, é isso. Vai ter aí raiz do erro quadrático médio. Tem raiz e tem erro. É regressão, tá? Erro absoluto médio, regressão. Coeficiente de determinação, regressão. A única que sobrou foi a taxa positiva verdadeira, ou taxa de verdadeiro positivo, tá bom? Outras de classificação poderiam ser... Poderia ser matriz de confusão, que a gente já sabe. Que mais? Precisão. Anota aí, tá? Acurácia. Se eu esquecer alguma agora, eu falo mais pra frente, tá?
acurácia, recall, que mais? Tem mais, F1 score, ALK, curva ALK, curva ROC. Perfeito? Então, são essas. Se eu esquecer alguma, mais pra frente eu falo, tá? Mas a da regressão tem que fazer esse contexto com cálculo e tem a palavra erro também como palavrinha-chave aí das métricas de avaliação da regressão e da classificação. Tem outros nomezinhos aí, mas só de você saber e eliminar o que é regressão já tá de bom tamanho. Fiz a tabelinha pra tia ir pro céu, perfeito? Um usuário está usando uma aplicação interativa que vai interagir para as respostas, está usando para as respostas, pegar as respostas das perguntas dele. Qual serviço de IA é usado no cenário acima? Qual, gente? Vocês já falaram há muito tempo, né? Porque vocês já olham assim as palavrinhas-chave e já vai dando a resposta antes da tia terminar a pergunta, né? IA conversacional não pode ser detecção de anomalia, que eu já falei mais cedo. Que é o quê? Detecção de anomalia é dados que persistem, que são acompanhados ao longo do tempo. Eles estão coletados numa sequência temporal ou estão organizados em uma série temporal, tá? Visão computacional não pode ser, porque não tem nada a ver com imagem, né? E previsão também não pode ser, porque não é regressão nem classificação, porque aqui é aplicação interativa com linguagem natural, perfeito? Próxima. Combine os tipos de cargas de processamento de linguagens naturais com os cenários apropriados. Qual é o serviço, qual é a carga de trabalho que eu uso para extrair pessoas, locais e organizações do texto? Qual é o que vai extrair de um texto só aquilo que eu quero que ele extraia? Tipo, bem específico, eu quero aquele elemento, aquela entidade, assim, parece um fantasma, né? Tipo assim, eu quero aquela coisinha ali. Não, disso tudo aí, dessa bagunça toda, dessa fatura, eu quero só o total. Ou só o produto e o preço, e o total depois. Eu quero só o local dessa fatura aí. Eu quero a marca que é o fornecedor dessa fatura, né? Que é a marca. Eu faço isso, pessoal, com reconhecimento de entidade. Não é de identidade, não, tá? É entidade. É tipo a entidade. Um elemento, um campo, uma seção, uma coluna, um atributo, uma característica, tá? Próximo, avalie o texto em uma escala positiva e negativa. Quem é que dá esse sentimento? Quem é que avalia, calcula ali o peso, né, dos tokens de forma semântica ali e te retorna em uma escala positiva e negativa o sentimento do documento? Análise de sentimento. Qual é a carga de trabalho que retorna o texto traduzido para o idioma de destino? Especificado, tradutor. Perfeito? Qual serviço você deve usar para traduzir áudio falado de uma fonte de streaming, como um microfone ou arquivo de áudio,
e retornar a tradução como texto ou fluxo de áudio também. Tanto o retorno vai ser em texto como em fala. E aí você vai traduzir, vai ser o tradutor de fala, porque a sua entrada é um áudio falado, perfeito? Não pode ser análise de texto, porque a entrada aqui, o cenário, o contexto é de áudio falado, tá? Conversor de texto para fala não é, porque aqui seria uma síntese de fala. Ele não quer sintetizar. Ele não quer sintetizar a fala. Igual o PDF tem aquela solução lá no PDF de você colocar o PDF para ser lido em voz alta. Perfeito? Isso é síntese de fala. Tá ficando fácil, né? Até agora só questãozinha besta, tá? Tá ficando muito fácil. Então, é isso, pessoal. Olha, tá ficando muito tranquilo. Tá sendo muito bacana ver a sua evolução, os seus estudos. Eu tô vendo que você já tá respondendo as perguntas antes mesmo de eu terminar de formulá-las. Então é isso. Você já sabe o conceito, já tem aí os fundamentos da inteligência artificial aplicada ali na nuvem do Azure. Tá muito tranquilo, tá? Chegamos aqui na parte 15, tem mais 5 simulados aí pra gente poder analisar e conversar, debater sobre o tema, e até a próxima. Se fez sentido, se você tá gostando, se você chegou até aqui, dá um like aí pra mim, tá? Tem uma turminha aí que tá estudando também inteligência artificial. Compartilha esse link com eles. Tipo assim, compartilha lá no WhatsApp e sai correndo, tá? Vai estudar com o pessoal lá, né? Estuda lá com eles que você vai ter, com certeza, uma ótima prova, tá? E é isso que a gente quer ser útil aí para os seus estudos, tá? Fraterno abraço e até a próxima.